Bom dia, bom dia. Bom dia. Desde o ano passado. Andou fugido. É verdade. Bom ano. Igualmente. É um gosto estar contigo. Igualmente. Quase que me davam aqui umas comichões, fosse eu ter dermatite atópica. Conta-me tudo. O que é isto da pele atópica ou dermatite atópica, que, segundo sei, tem maior incidência nas crianças do que nos adultos, correto? Muito mais. E tem aumentado nos últimos anos. Há algumas teorias, podemos depois falar um pouco sobre elas. Agora importa esclarecer o que é realmente a dermatite atópica. O nome dermatite atópica não é o nome mais adequado. Então olha, Porque é pele ser... atópica? Não, porque para ser uma dermatite atópica deveria ter uma causa alérgica atópica por trás. E na maior parte das vezes não tem. E isto é importante. Claro que alguns casos terão, mas na maior parte das vezes não tem. Agora, basicamente a dermatite atópica diz respeito a uma pele que é seca. A nossa pele conserva água na sua superfície através de uma camada de gordura que reveste a pele. E na dermatite atópica, o que nós temos é uma incapacidade de conservar a água na pele. Por isso é que a pele é geralmente seca. É uma pele muito seca e, ao ser muito seca, perde a sua função de barreira. E lá está, quando perde a função de barreira, está muito mais sujeita às agressões externas e qualquer irritante ou alergénio, se for um caso de uma alergia que esteja por trás, vai penetrar na pele, vai desencadear uma resposta inflamatória e vai dar os surtos de eczemas. Certo, que são as tais... Aquelas zonas vermelhas, descamativas. Basicamente, o que acontece é isto. Claro que numa situação de eczema, em que nós temos uma inflamação da pele, a própria pele perde ainda mais a sua função barreira, porque fica mais degradada. Fragilizada. E, portanto, temos um ciclo vicioso em que esta fragilidade da pele vai aumentar a inflamação, que vai aumentar a fragilidade da pele, e isto vai se perpetuando se nós não conseguirmos quebrar este ciclo em algum momento. É muito característica dos bebés, a dermatite atópica, surge nos primeiros meses de vida, na maior parte das vezes, é extremamente frequente nos primeiros 2 anos, 2 a 5 anos, e depois tem tendência a passar, e a maior parte das vezes... Chega ali à puberdade... A partir dos 5 anos, estima-se, há estudos que dizem que cerca de 80% dos casos resolvem naturalmente. Portanto, acaba por ter um declínio natural e é menos frequente mais tarde. Isto faz-me aqui levar a uma questão que eu tinha preparada para ti, que tem a ver com a propensão genética, se existe alguma, porque teoricamente quem tem um pai ou uma mãe com rinite alérgica ou com asma poderá... Existe. Nós aqui temos 2 tipos de situações que nos predispõem à dermatite atópica e que se calhar estão interligadas entre si. Uma delas é o caso das alergias. Uma pele que é mais reativa, quando temos uma história familiar de alergias, quer dizer que aquele sistema imune daquela criança é mais reativo e tem mais probabilidade de reagir de forma exagerada contra agentes que não devia reagir. E, portanto, quando temos esta predisposição, uma pele que é mais reativa, temos mais probabilidade de desenvolver as tais zonas de irritação e entrar ter nesse o ciclo vicioso que falamos para trás. Também há outros casos em que, mesmo não havendo alergias, temos um defeito na constituição da pele. Os tijolinhos que estão à superfície da pele são agregados todos por uma série de proteínas e há alguns defeitos em algumas proteínas que podem predispor a pele a ser menos coesa. Sendo menos coesa, perde a água, é uma pele que é mais vulnerável, geneticamente está programada para ser mais vulnerável e, portanto, perde a água, fica seca e desencadeia também o ciclo vicioso. Portanto, temos estes 2 grandes grupos de predisposição, digamos assim, individual de cada... Além dessa predisposição individual, haverá também, pergunto, de uma predisposição geográfica, social, não sei o que lhe chamemos, que tem a ver com o facto da dermatite atópica ser mais prevalente em bebês e em crianças que vivem em zonas urbanas. Certo? É verdade, e isto aqui provavelmente também, e tem havido muitas teorias em relação a isto, não só em relação à dermatite atópica, como em todas as alergias no geral, nós temos visto que as alergias têm aumentado imenso, particularmente nos países desenvolvidos e nas zonas urbanas. Há estudos que tentam relacionar com a poluição e pode haver aqui alguma relação, mas acima de tudo o que nós estamos a fazer aos nossos meninos mais citadinos, digamos assim, é esterilizar o ambiente onde eles estão inseridos. E nós temos que pensar que o sistema imune tem que se desenvolver nos primeiros meses de vida. A criança nasce com um sistema imune pouco desenvolvido e para que, quando ele vai crescendo e se vai desenvolvendo, tem que ser programado corretamente. E para ser programado, o bebê tem que contactar com as partículas que podem ser mais ou menos nocivas. É o overparenting, não é? Aquilo andarmos sempre em cima Se deles. nós não conseguirmos estimular adequadamente o sistema imunitário quando ele está nesta fase de desenvolver, vamos desregular a sua programação e vamos torná-lo muito mais reativo, exageradamente reativo, até diria, de forma que qualquer contacto com uma partícula potencialmente nociva, e algumas até nem o são, vão predispor uma reação exagerada.
e essa reação exagerada pode-se manifestar, seja na pele, seja em termos respiratórios, portanto, depois uma série de questões. Mas voltando aqui um bocadinho à dermatite atópica, para o caso das crianças ou dos bebês que a têm, há alguns cuidados a ter para não entrar neste ciclo vicioso ou para tentar quebrar, não é? Exatamente. Percebendo que um dos grandes problemas da dermatite atópica é conservar a água na pele, nós devemos fazer de tudo para manter a água dentro da pele. E por isso é que nós utilizamos cremes que têm um elevado teor de gordura. Na verdade, não são os cremes que vão hidratar. Na verdade, o que os cremes vão fazer é revestir a pele e impedir que se perca a água que existe. Para que ela mantenha nas a sua água natural. É isso que nós precisamos. E por isso é que é muito importante, depois do banho, sem esfregar, só enxaguar ligeiramente, passar logo um creme gordo para manter aquela água nas camadas da pele para poder hidratar as células. Este é o primeiro conselho que é muito importante, usar cremes gordos, não loções, porque as loções são muito mais fáceis de espalhar, mas têm um teor de água grande, mas pouco teor de gordura. Portanto, devemos sempre usar cremes ou bálsamos, portanto, cremes mais gordos e, de preferência, com a menor quantidade de químicos possível. Por isso é que os cremes e os gel de banho, os produtos de pele atópica, geralmente, ou geralmente não todos, são mais inócuos porque não têm perfumes. É o chamado pH neutro também. pH neutro, sem perfumes, precisamente para minimizar os químicos com que a pele vai contactar. Mesmo que sejam pouco agressivos, qualquer químico pode predispor a uma reação da pele. E por isso é que os produtos de pele atópica não têm perfume e por isso também é que geralmente as mães não gostam tanto desse tipo de produtos. Não fica com aquele cheirinho de bebê. Mas este é um princípio muito importante, minimizar o contacto com químicos. E falamos dos produtos de pele atópica, mas podemos falar também dos detergentes. Podemos falar dos amaciadores, que para os bebés... vai para a roupinha, não é? Os bebés com dermatite atópica, não se deve usar amaciador na roupa desses bebés, porque basicamente o que estamos é a acrescentar químicos desnecessários. Devemos utilizar detergentes que sejam hipoalergénicos, que sejam menos reativos. Tudo isto, lá está, para minimizar os episódios de descompensação. Porque depois de entrar em descompensação é mais difícil de quebrar o ciclo. De quebrar. Mas falavas aqui dos cremes, antes dos cremes há o banho, não é? Sim. E aqui entramos na questão de se banho todos os dias, se não, um banho rápido. Isso, de uma forma geral, a questão do banho é uma questão super interessante. É uma questão super interessante, porque há duas teorias. Há a teoria seca e a teoria molhada. Há extremos? E mesmo dermatologistas que têm as duas... Há uns que têm uma opinião, outros que têm outra. Do modo geral, a opinião mais consensual é tentar minimizar a agressão à pele. Portanto, banhos curtos, rápidos e eficazes já agora. Com água não muito quente para não agravar a inflamação e logo a seguir hidratar bem. Mas há quem defenda e não todos os dias. Portanto, quanto menos agressivo para a pele, melhor. E o conceito é este. Qualquer banho é um momento de agressividade, digamos assim, para a pele, mesmo usando produtos adequados. Portanto, banhos pouco frequentes e curtos. Mas há quem defenda o contrário. E se nós pensarmos que realmente o defeito está na hidratação da pele, dar banho todos os dias pode ajudar a hidratar a pele. Pois. E banhos um bocadinho mais prolongados pode ajudar a hidratar a pele. O cuidado a ter é exatamente aquilo que disse para trás também. É, depois de sair do banho, só limpar e colocar um creme gordo para manter não a esfregar. água. Confesso que eu sou mais adepto um bocadinho da primeira corrente. Apesar de haver gostos para as duas, sou um bocadinho mais adepto da primeira corrente, porque qualquer agressão que nós possamos minimizar parece-me mais lógico para diminuir a inflamação, que também é um fator importante de desencadeamento de crises. Mas aqui também, se calhar, vale a pena jogarmos pela época do ano, não é? Por exemplo, claro, pela situação da criança, naturalmente que no se verão. Mais pequeninos, também, se estiverem em casa, se calhar não há necessidade todos os dias. E banhos mais curtos, esfregar poucos produtos e logo a seguir hidratar bem. Se calhar essa é a opção que me faz um bocadinho mais sentido, embora confesso que a outra também é lógica do ponto de vista também teórico. Há aqui algum clique. E deixa-me pensar um pouco. Confesso que me deixa pensar um pouco. Passando para os momentos de crise, propriamente. Depois, há quem fale em corticoides, em momentos mais complicados, e nos antihistamínicos. Há aqui algum interesse nesse tipo de medicação? Têm objetivos diferentes. Os antihistamínicos são muito importantes para aliviar o desconforto da comichão. Certo. A dermatite atópica, quando está em crise, os chamados eczemas, dão muita comichão. Isso causa muito desconforto ao bebê. Portanto, nós devemos dar um medicamento, que é o antihistamínico, para impedir que haja essa comichão, precisamente para que o bebê fique mais tranquilo, até consiga descansar melhor. Portanto, é para alívio sintomático. Os corticoides, em creme, portanto, de aplicação tópica, são a forma mais eficaz de controlar os eczemas. De um modo geral,
é aquilo que se utiliza em crise. Não devem ser utilizados por períodos prolongados, porque podem ter alguns riscos se forem utilizados durante muitos dias, embora em alguns casos possa ser necessário, nos casos mais graves, mas são anti-inflamatórios muito potentes. E sendo anti-inflamatórios muito potentes de aplicação local, com pouca absorção, são extremamente seguros. E devemos usá-los, porque senão é muito difícil controlar um eczema que já esteja instalado sem esta medida. Agora, o grande objetivo do corticoide é diminuir a inflamação, retirar o eczema e logo a seguir reforçar os cuidados com a pele. Os cuidados de hidratar muito bem, com cremes muito gordos e sem cheiro, precisamente para restaurar a integridade da pele. Para não voltar. E impedir que surja um novo eczema. O que acontece algumas vezes é que se o ciclo de corticoide for demasiado curto, sai a inflamação, sai o vermelho, os pais acham que está mais ou menos resolvido, mas a pele não estando íntegra, passado pouco tempo vai surgir outra vez. E aí mais vale prolongar um bocadinho mais, fazer um tratamento até sentir que a pele está completamente restabelecida, depois reforçar a hidratação, sempre pelo menos 2 vezes por dia a hidratação, depois do banho e no outro momento do dia, portanto, se tomarem banho de manhã e à noite. Portanto, é importante, se tomarem à noite também, de fazer manhã e à noite, o inverso. Pelo menos 2 vezes por dia, se puder ser mais, melhor, para manter a integridade da pele. Quanto mais íntegra estiver a pele, menor a probabilidade de termos uma crise. Certo. E há zonas, certo? Portanto, a zona da fralda é para bebês pequeninos. O clássico são as pregas. São as zonas mais afetadas na dermatite atópica. Mas nos bebés não é exatamente assim. Podemos ter, muitas vezes, a zona da barriga. Pronto, temos várias zonas que são afetadas. Até Agora, por causa do suor também, exatamente. não é? Nas crianças mais velhinhas e nos adultos, as pregas, porque são zonas que são mais difíceis de manter seca, são zonas que têm alguma fricção, que é difícil, porque a pele, como está um bocadinho mais agredida, manter a tal integridade da pele, portanto, desencadeiam mais vezes as crises. Muito bem, já estão aqui os cuidados todos, as recomendações feitas para que não se entre neste ciclo vicioso. E já fiquei aqui à cuca com outros temas, nomeadamente com os banhos, não é? Que em bebês dá-se banho todos os dias, não se dá banho todos os dias, dá-se muito tempo. Uma pele saudável, se calhar não vale a pena cima. complicar. Eu também só me pronuncio quando a pele não é saudável, porque se a pele não for saudável, acho que não vale a pena complicar. É descomplicar, muito. não é? É o que os pais preferirem. Muito bem, Hugo, muito obrigada por estar contigo mais uma vez.